E já tem uma lista de dispensas rolando no Corinthians. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz os nomes e fala também do São Paulo que aplicou um chapéu no Flamengo em relação à contratação. Bora te atualizar também sobre o Cruzeiro, com o projeto de abrir 200 escolinhas apenas em Minas Gerais. Tudo para buscar os principais jogadores do estado. Para completar, o Palmeiras precisa de uma virada nunca antes vista na Libertadores da América. O Flamengo vai ou não comprar o Maracanã? Tem as últimas do Vasco, Endrick, Mercado, bastidores, Galo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das informações, bora brincar no palpitão do Nicola, espaço em que eu sugiro jogos e resultados do dia. Nesse sábado, a gente vai numa múltipla com 3 jogos. Preciso da vitória do Bayern de Munique, fora de casa no campeonato alemão. Preciso da vitória do Viking, dentro de casa, campeonato dinamarquês. É o primeiro contra o antepenúltimo colocado. E preciso da vitória do Al Nassr de Cristiano Ronaldo, fora de casa no campeonato saudita. Se esses 3 resultados acontecerem, a gente consegue uma odd de 2-1. E o melhor vem agora para você participar e pegar esse bilhete pronto, sem ter que procurar nenhum jogo. Basta clicar no link que está no comentário fixo. Faça seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola e automaticamente o bilhete já aparece para você fazer sua fezinha. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para registrar que Patrick Mercado, camisa 7 do Independente Del Valle, uma das principais joias do futebol sul-americano, interessa ao Braga de Portugal, negócio na casa dos 5 milhões de euros. Acho que se os clubes brasileiros perderem esse jogador, vão estar fazendo um enorme, um péssimo negócio ao desperdiçar um talento super importante. Quero falar também que o Juventus da Moca, clube super tradicional aqui de São Paulo, assinou o acordo da SAF, com promessa de investimento de 480 milhões de reais. A ideia é que o clube retorne para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro até 2035. Para isso, o planejamento indica a necessidade de estar na elite do futebol paulista até 2027. Você sabia que Gemes, zagueiro do Mirassol, é o único atleta de linha do Brasileirão que esteve em campo em todos os minutos do seu time? Foram 29 partidas e 2.610 minutos em campo. Já Di Maria vai realizar o sonho de jogar pela primeira vez a Libertadores da América em sua carreira pelo time do coração. Rosário Central, para onde o Di Maria voltou nessa temporada, conseguiu classificação para a Libertadores da América do ano que vem. Já se trata de uma baita história para a temporada de 2026. A saideira do giro de notícias, o Remo venceu o Cuiabá na Arena Pantanal, na noite dessa sexta-feira, emplacou a 6ª vitória seguida e vai dormir na vice-liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Hora de falar sobre uma joia do Galo no profissional. Nesse sábado, você sabe, o Atlético enfrenta o Ceará, a Arena MRV, jogo super importante do Campeonato Brasileiro, até porque o Atlético aparece apenas 2 pontos à frente da zona do rebaixamento. Pois bem, por opção de Jorge Sampaoli, o atacante Mosquito, só 17 anos de idade, capitão do time que foi campeão brasileiro sub-17 na semana passada, está entre os relacionados pela primeira vez em sua carreira. Jogador que tem enorme potencial, atua como ponta direita, ponta esquerda, multa rescisória para clubes do exterior de 390 milhões de reais. Mosquito havia chegado ao Galo em 2022 para o time sub-15. Ele é o 3º atleta do time campeão brasileiro sub-17 a ter alguma oportunidade no banco de reservas. O Gabriel Veneno, atacante, e o Vitão, zagueiro, também já estiveram entre os relacionados, mas ainda não estrearam. Só para completar sobre o Mosquito, 28 jogos na temporada, 6 gols e 1 assistência. Ele marcou 1 gol e deu uma assistência nas 2 partidas finais do Brasileiro Sub-17 contra o Grêmio. Derrota por 4-1 no sul do país, vitória por 3-0 e nos pênaltis a classificação, o título conquistado pelo Atlético. Bora falar agora sobre o Vasco, com movimentos que têm gerado muita suspeita dentro do próprio clube. Você vai lembrar que durante a semana a gente noticiou que uma comissão formada por vascaínos indiciou 21 pessoas que participaram da venda da SAF do Vasco para 777. Pois bem, aos poucos estão surgindo os motivos do indiciamento. Um deles é de que cerca de 4 milhões dos 70 milhões que vieram por empréstimo ponte da 777 para o Vasco acabaram sendo usados para pagar uma suposta dívida que o clube tinha para com o então presidente Jorge Salgado.
Isso levantou muitas desconfianças. Pô, mas então o presidente fecha um negócio que logo de cara lhe garante 4 milhões de reais de devolução de um empréstimo que ele já havia feito? Até por isso, todos os 21 indiciados terão 15 dias para se defender dentro dessa comissão. A tendência é que essas investigações possam resultar até em desligamentos dessas pessoas do quadro do clube. Só para completar, em relação ao time de futebol do Vasco, o Ryan virou dúvida para a partida contra o Red Bull Bragantino. Principal jogador cruzmaltino nas últimas partidas sentiu dores na coxa ainda no confronto contra o Fluminense na última segunda-feira. Se ele não puder jogar, Pablo Verratti será utilizado. Hora de falar sobre Endrick. A ESPN garante que a Juventus da Itália virou favorita para a contratação do atacante do Real Madrid. Já é sabido que o Endrick será emprestado pelo Real a partir de janeiro. A ideia é que ele fique 5, 6 meses no novo clube para ter mais minutos. Já se sabe também que com o Xabi Alonso ele dificilmente vai jogar. O futebol brasileiro está descartado e agora é entender qual clube da Europa vai contratar o jogador por empréstimo. Antes de gravar esse vídeo, depois de ver a notícia de que o Endrick estaria a caminho da Juventus, entrei em contato com uma pessoa muito próxima do Endrick, para perguntar, e aí, a Juventus está perto mesmo? Como é que está essa história? E a pessoa me assegurou que não há nenhuma negociação avançada, e nem tem motivo. O Endrick tem um tempo a seu favor, ele só pode ser emprestado a partir de janeiro. Para que ele vai acelerar um processo, sendo que daqui até dezembro uma série de outros clubes podem aparecer? A ideia é entender direitinho as condições do mercado, quais são as possibilidades para que o Endrick escolha bem. Ele precisa ir para um clube onde ele vai jogar com bastante frequência. Essa é a prioridade do staff do Endrick. Não basta ir para um clube grande onde ele talvez seja titular. A ideia é que ele vá para um clube onde ele possa jogar com frequência, que ele tenha muitos minutos e que, por consequência, tenha a oportunidade de mostrar seu faro artilheiro. A Roma, a Lazio e o Olympique de Marselha são outros times interessados no ex-atacante do Palmeiras. Hora de responder agora se o Flamengo vai ou não comprar o Maracanã. Essa especulação ganhou bastante força nos últimos dias, quando surgiu uma lista de 62 imóveis no Rio de Janeiro que podem ser vendidos. Posso contar que essa história deu uma esfriada depois que o governador Cláudio Castro garantiu que não vende o Maracanã durante a sua gestão. Ele será governador do Rio de Janeiro até dezembro do ano que vem. Mas, porém, contudo e todavia, vale a lembrança de que esse papo da compra do Maracanã pelo Flamengo surgiu numa reunião com participação do presidente do Fla, o BAP. De acordo com o Rodrigo Amorim, que é deputado e presidente da CCJ, num encontro entre parlamentares e também o presidente BAP, discutiu-se a possibilidade de o Maracanã, que já está sob concessão por 20 anos para o Flamengo e para o Fluminense, seja comprado pelo Fla num negócio de mais ou menos 2 bilhões de reais. Então dá para garantir que o BAP não foi pego de surpresa com essa ideia que é defendida por gente da Alerj, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, de que o Flamengo se torne o dono do estádio. O Flamengo havia trabalhado em outras duas frentes, construção de um estádio no gasômetro. O BAP praticamente descartou essa possibilidade. Um grupo de investidores da Espanha, dos Estados Unidos e da Colômbia também sugeriu a criação e construção de uma cidade Flamengo, com estádio, hotel e shopping. O Flamengo não precisaria gastar nada, esse povo, essas pessoas desses 3 países garantiriam um investimento de 4 bilhões de reais. É óbvio que com exploração de todas essas partes, o BAP também não gostou da ideia, por entender que o Maracanã é a casa do Flamengo. Diante desse cenário, eu começo a achar que não é tão maluca a ideia da venda do Maracanã para o Flamengo, resta saber em quais condições. Só para completar, preciso falar também sobre bola e campo. Nesse sábado, o Flamengo visita o Fortaleza no Castelão, jogo super importante na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro, e Plata deve ser o substituto do Pedro, que está suspenso e contundido. O provável Flamengo com o Rossi no gol, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Saul, Jorginho e Arrascaeta, Luiz Araújo, Samuel Lino e Gonzalo Plata. Hora de falar sobre o Palmeiras, que precisa fazer algo inédito se quiser ir à final da Libertadores da América. É que nunca na história da Libertadores um clube que perdeu por 3-0 na ida conseguiu reverter esse resultado numa semifinal, assegurando vaga na grande decisão. Você sabe que o Palmeiras na última quinta-feira tomou 3-0 da LDU e agora precisa retirar essa enorme desvantagem.
Somente uma vitória por 4 ou mais gols na quinta-feira no Allianz Parque coloca o Palmeiras na decisão. Se o Palmeiras vencer por 3 gols de diferença, aí a semifinal vai para pênaltis, e aí quem passar nos pênaltis estará na grande decisão, que deve acontecer em Lima, no Peru, embora não tenhamos uma certeza absoluta. Só para completar essa informação, registrar que no ano passado, na última vez que um time numa semifinal tomou 3-0, o River Plate perdeu em BH por Atlético Mineiro por 3-0, na volta 0-0 na Argentina, a classificação do Atlético para a grande decisão. O Palmeiras, 31 anos atrás, se viu numa situação ainda mais desconfortável do que a atual. Tomou 5-0 do Grêmio nas quartas de final da Libertadores. Dentro de casa, no Parque Antártica, fez 5-1, resultado insuficiente para sua classificação. Se o 5-1 se repetir na próxima quinta-feira, o Palmeiras estará na grande decisão. Só para completar sobre o Verdão, registrar que o Palmeiras, nessa sexta-feira, conseguiu efeito suspensivo para o meio atacante Alan no STJD. O jogador havia sido expulso contra o Fluminense, pegou 2 jogos de suspensão, cumpriu um e precisaria cumprir o outro. Como existe a possibilidade de o Abel poupar alguns titulares, a tendência é que o Alan tenha importância no jogo contra o Cruzeiro nesse domingo. E diante desse efeito suspensivo, o Alan estará à disposição, ele será julgado mais para frente e a partir daí é que se cumpre o último jogo da suspensão. Agora te falar sobre o Cruzeiro para revelar um projeto bem legal do Pedro Lourenço, o Pedrinho BH, dono da SAF da Raposa. Ele está muito voltado a fazer as categorias de base do Cruzeiro se transformarem numa grande mina de ouro, revelando jogadores importantes. E esse projeto, ou um dos braços desse projeto, é não perder qualquer atleta que surja com potencial no estado de Minas Gerais. Abre aspas para o Pedrinho, vamos abrir 200 escolinhas em Minas Gerais para aproveitar esses talentos que ficam perdidos e esquecidos na nossa terra. São muitos jogadores que saem. Em Montes Claros mesmo, vários jogadores foram para outros clubes. Às vezes, eles não têm oportunidades. E esse é o trabalho que vamos fazer. Pedrinho BH também contou que o time sub-20 do Cruzeiro vai se apresentar com alguma frequência pelas mais variadas cidades do estado, que é gigante, e a partir desse intercâmbio, dessa troca, podem surgir oportunidades e talentos perdidos. Com 200 escolinhas, o Cruzeiro tem convicção de que vai ter olhos abertos e atentos para qualquer talento que surgir nas mais variadas cidades. Acho o projeto bem interessante. Vale a lembrança de que o Ronaldo Fenômeno, enquanto dono do Cruzeiro, já fez um primeiro investimento legal nas categorias de base e aos poucos os frutos têm sido colhidos. O Cauã Prats, lateral esquerdo observado pelo Borussia Dortmund, é mais um fruto desse projeto. A saideira sobre a Raposa, Marquinhos, atacante contratado nessa temporada, teve ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Em treino nessa sexta-feira, vai precisar passar por cirurgia e não volta antes de 8 meses. E o São Paulo aplicou um chapéu no Flamengo, contratando um jogador que estava bem perto de virar reforço rubro-negro. Eu me refiro a Antony, atacante de 17 anos de idade, que pertence ao Ibrachina. Durante a semana, alguns setoristas e jornalistas que cobrem o Flamengo chegaram a dar a ida do Antony para o Fla como certa. Mas, nessa sexta-feira, São Paulo e Ibrachina bateram o martelo. O tricolor está comprando 20% dos direitos econômicos do atleta e vai ficar com o Antony por um ano. Se quiser, o São Paulo tem a oportunidade de adquirir mais 60% daqui a um ano e para ficar com o jogador em definitivo. Caso contrário, o Antony é devolvido ao Ibrachina, mas o São Paulo fica com 20% do valor de uma venda futura. Esse atacante de só 17 anos de idade tem brilhado no Campeonato Paulista Sub-17 com a camisa do Ibrachina. Foram 4 gols nos últimos 4 jogos. O Ibrachina está classificado para as quartas de final do torneio. Na temporada, 22 jogos e 6 gols, atleta que surgiu no Barra de Santa Catarina, também esteve no Curitiba antes de fazer sucesso aqui na capital paulista. Vale a lembrança de que o São Paulo tem feito vários movimentos de contratações de reforços nas categorias de base. Recentemente chegaram o Dudu, meio atacante de só 16 anos do Náutico, Ridwan, meio atacante de 17 anos, ele é de Gana, Ávila, atacante de 17 anos que pertence ao Antigua da Guatemala. Todos esses jogadores foram contratados e se mudam para o São Paulo num futuro não tão distante. A ideia do tricolor é, a partir de uma categoria de base mais sólida, com jogadores com potencial de venda gigante, que esses caras se tornem profissionais, ajudem o São Paulo e garantam vendas importantes num futuro não tão distante.
E o Corinthians já criou uma lista de dispensas de atletas para a próxima temporada. Há necessidade urgente de redução de custos. Dessa maneira, o presidente Osmar Stabile, Fabinho Soldado e Dorival Júnior estão trabalhando numa relação de atletas que não ficam. Já dá para dizer que Romero, Charles, Félix Torres, Kaká, Héctor Hernandes e Thales Magno não permanecem para a próxima temporada. Jogadores caros que somados custam cerca de 3 milhões e meio de reais mensais. Dessa maneira, o Corinthians consegue baixar em mais de 20% a sua folha salarial, garantindo a possibilidade de reforços para o próximo ano e, ao mesmo tempo, entregando algo que o presidente Osmar Stabile tem cobrado, que é baixar custos. Romero tem contrato somente até dezembro e já é carta fora do baralho há algum tempo. Charles pode ser emprestado ou vendido, situação parecida de Félix Torres, que só não saiu ainda por falta de propostas. O Kaká foi comprado do futebol japonês, negócio extremamente caro que se transformou em processo, não faz parte dos planos e agora aguarda-se por ofertas para ele. Héctor Hernandes perdeu espaço no Corinthians e certamente vai acabar sendo negociado. Para completar, Thales Magno pertence ao New York City, está emprestado até o fim da temporada e será devolvido ao time americano. O Maicon faz parte dos planos da diretoria do Corinthians, embora as tratativas com o Shakhtar sejam complicadas. O Timão deve 1 milhão de euros à equipe ucraniana e pretende mantê-lo por empréstimo, mas vai depender dessa negociação com o time da Ucrânia. Sobre Angeleri, esse lateral interessa, tem contrato somente até dezembro e as conversas entre Corinthians e Angeleri para a extensão desse vínculo estão em fase adiantada. Desses nomes que eu citei que não ficam, você gostaria que alguém permanecesse no Corinthians? E sobre reforços, tem algum jogador que você acha que caberia no Timão? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Tchau!